Muito boa tarde, meus caros irmãos. Mais uma vez, estou diante de vocês para que a gente chegamos a realizar mais uma vez uma conferência sobre a libertação de África. De novo volto a falar desse tema porque recebi montes de perguntas acerca desse tema. Muita gente me escreveram na minha conta privada, no perfil, me escreveram mensagem, muitos no WhatsApp. Então recebi montes de perguntas e que vamos debater junto, e quem tiver uma pergunta também poderá fazer neste presente momento. Então, agradeço que essa nossa conversa seja boa, no sentido de despertar o africano. Mas antes de eu começar, eu vou meter esta música, que é muito importante, que cada um de nós vai analisar, e a base dessa música é que foi a minha conversa sobre a libertação de África. Então vamos escutar junto essa música. Muito obrigado a Papá Manuel Kwasi, me etiquetar já conosco. Obrigado, mano. Então, vamos escutar essa música juntos.
Mano Machado. Papá Gabriel Ambrosio, winner, está conosco. Muito obrigado, mano. Entra. Papá Josué Silva, muito obrigado. Entra. Tem um Buta Manuel Cachi. Obrigado, meus irmãos. Entra. Muito obrigado a todos. Acho que vou interpretar ainda esta música para dar sequência à nossa conferência. Essa música fala que os primeiros europeus, eu falo de África no nosso lado, então eles chegaram em Banza, Congo. Então, quando lá chegaram, encontraram o nosso reino do Congo. Então, ao encontrar o reino do Congo, eles, o Diogo Cao, notou coisa estranha, é que o reino estava organizado. Então, antes, eles logo que chegaram, encontraram, já tinha moeda que representa a economia de um país. Tinha uma estrutura política, tinha um rei e os seus adjuntos e os seus representantes em diversas zonas. Logo que eles meteram os pés no soio, encontraram o representante do rei, e que eles dizem para se dirigir em Banza, Congo, onde vive o rei. Encontraram essa organização, pegaram canoas, fizeram o rio até chegarem na terra de Banza, Congo, onde se encontraram com o rei. Então, é muito importante a gente sabermos da importância da nossa cultura, no sentido de entender e compreender como que nós éramos antes. A partir de lá,
entraram, conforme disse no primeiro vídeo que eu fiz sobre a libertação de África, colonizaram, nos tiraram a independência espiritual, batizou-se o rei e depois toda a população que seguia. Então lá perdemos a independência espiritual. Mais tarde, viram que nós já estávamos a fabricar instrumentos, já estávamos a utilizar o ferro, fabricávamos instrumentos, diversos instrumentos. Então, com isso, eles notaram aquela organização e viram que, não, se nós deixarmos esse povo, vai ser muito difícil nós colonizarmos esse povo. Passaram numa outra etapa de pegar a população para enviar nos países dele, na forma de escravatura. Começaram a tirar escravos até levaram na América e na Europa. E esta música também fala de que os nossos antepassados foram fazer guerra na Europa, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Eles não sabiam o que se tratava, mas eram pegados, levados para irem lutar. E esta mesma música explica que nos deram independência, mas até agora anda nos apertarem e não conseguimos desenvolver. O sofrimento das pessoas aumenta depois dia. Todos os dias o sofrimento aumenta. Enquanto que antes o sistema social, havia sistema social, havia moeda, havia instrumentos nossos, produzíamos e comíamos o que é nosso. Mas para eles, viram que nós não éramos civilizados. Como? Naquela altura, os nossos antepassados não sabiam ler, mas os portugueses pegavam homens através deste reino do Congo, levavam em Portugal. Esses estudavam, aprendiam coisas, até ensinavam outras coisas nos portugueses. Os católicos pegavam esses homens, levavam até o Vaticano e voltaram para serem missionários. Pessoas que não sabiam ler nem escrever, pessoas que não tinham instrução. Como é que em pouco tempo essa população já sabia ler e escrever, já tinha uma sabedoria intensa, já tinha diálogo direto com os reis de Portugal, que já tinham um avanço em termos da tecnologia? Como? Nós tínhamos que se perguntar, como? É porque a sabedoria que tinha este povo era uma sabedoria espiritual. A espiritualidade funcionava nesses homens. Era muito sábio, inteligente. Desculpa. No vídeo que eu fiz sobre a libertação de África, falei da independência espiritual, da independência política e da independência econômica. Para sermos livres, temos que ter essas independências. E muitos meus irmãos me escreveram, muitos cristãos, que são meus irmãos, que eu conto sempre meus irmãos, embora que ainda não entenderam que o cristianismo não é nosso.
Mas pouco a pouco nós temos que despertar a nossa população para poder valorizar a espiritualidade africana. Me fizeram essas perguntas que vou ler. Me disseram: os grupos espirituais que estão aqui em África, que já trabalham aqui em África, o que eles já fizeram de mudança para desenvolver a África? O que esses grupos tradicionais africanos já fizeram para poder desenvolver em África? Se tu falas da independência espiritual. Essa foi a minha primeira pergunta que me fizeram. Vieram me fazer outra pergunta. Os vossos grupos Vuvamu, ACK, Bundu dia Congo, Ngunza, que não se unem, por quê? Estão sempre separados. Só fala mal do cristianismo. E esses grupos não fazem nada. Por quê? Ok. Já são duas perguntas. Eu vou responder essas perguntas, que é muito importante. Vieram me fazer outra pergunta. Diga alguma coisa que já fez, que tu já fez, que eu já fiz, acreditando na espiritualidade africana. O que eu já fiz, como eu acredito na espiritualidade africana? O que eu já fiz sobre a nossa cultura ou a África? Ok. Vou responder esta pergunta. Um monte de pergunta, porque quando fala-se da espiritualidade africana, com a espiritualidade, que disse que, em primeiro lugar, nós temos que meter fim ao cristianismo, aquilo é uma provocação. Tipo que eu provoquei os cristãos africanos. Para eles se sentirem atacados. Enquanto que não foi o objetivo. Eu quero despertar o meu povo para entender. Outra pergunta: somos independentes? Se somos independentes, sim. Quer dizer, eu disse que não somos independentes. Esse senhor disse que não, somos independentes, sim. Se não tivéssemos independente, tu não podias exprimir assim, livremente. Ok. Se não tivéssemos independente, eu não podia me exprimir livremente conforme faço. Porque somos embora independentes. Vivemos embora bem em África. Estamos embora em umas boas condições. Por isso eu consigo me exprimir tranquilamente. Segundo humano. Que tristeza. Ficaram atacados porque eu falei do mal. Falei da gente parar com o cristianismo. Ficaram mal. Estão chocados. Toquei na sensibilidade. Que triste para o meu povo. Outra pergunta. Devemos reconhecer o que os colonialistas fizeram. Graças a ele, hoje vivemos nas casas de luxo. Vivemos nas casas, temos luxo. Temos telefone, televisão, carros e outros bens. Graças aos colonizadores. Senão não podíamos ter nada. Mano. Sim, senhor. Mas se você tem, acho que nem muita gente tem. Milhões de pessoas em África não tem isso. Tá bem. Outra pergunta mais que me fizeram. O senhor gosta de atacar o cristianismo. Por quê? O senhor tem problema com o cristianismo?
eu não tenho problema com o cristianismo. Bom, são perguntas que eu vou tentar responder nessa nossa conferência. E fiz principalmente essa conferência no sentido de eu explicar minimamente aos meus irmãos qual é a importância da nossa cultura e por que eu quero que o povo desperta para que sejamos livres, independentes. Eu falei no princípio que nós somos independentes. E para ser ideia a solução, as pessoas podem ver o vídeo passado, ideia a solução que diz que temos que lutar para termos a independência espiritual, temos que lutar para termos a independência política, temos que lutar para termos a independência econômica. E essas independências nós não temos. Podem falar o que vocês quiserem. Nós não temos essas independências. Pode se sentir atacado, porque estamos a dizer a verdade. Mas, na verdade, a independência espiritual nós não temos. A independência política, espiritual e cultural, a independência política nós não temos. A independência econômica nós não temos. E vem me dizer que somos independentes. Quando eu ataco o cristianismo, não ataco no sentido de não aceitar o cristianismo. O cristianismo é deles. É a espiritualidade deles. Mas para a África, não. Não faz parte da espiritualidade africana. Não. Meus irmãos, vocês devem entender isto. Não. Como é que nós vamos aceitar uma coisa que não é nosso? Meu papá, o Ed Antônio, que vem conosco, também temos o papá Afonso. Meu tio, Mutadamo, está conosco. Muito obrigado. Não é nosso. Quando fala-se da espiritualidade africana, os que ficam mais chateados são africanos. Não querem ouvir essa verdade. Nem querem. Vocês podem falar de outras coisas, não sei o que, podem meterem a nossa cultura para eles só batuca e dança. É isso que nos faz dormir. Batuca e dança. Se você falar dessas verdades, é um ataque. Eu disse, essa música, fazem a interpretação dessa música. Quando eles chegaram, o cristianismo não existia na nossa terra. Quando eles chegaram, éramos livres com a nossa espiritualidade. E quando falo isso, as pessoas se sentem atacados. As pessoas das igrejas se sentem atacados. Não. Estou a falar a verdade. Estou a dizer o que é verdade. Os meus antepassados, quando eles chegaram, os colonizadores, não tinham cristianismo. Eles tinham espiritualidade. Agora, o que a gente já fizeram desse desenvolvimento? O que nós fizemos no desenvolvimento? Já desenvolvemos. Já viram, nós já temos essa independência espiritual. Não temos a independência espiritual. O que nós vamos fazer? Nada. Mano, responda a tua pergunta. Por que vocês que acreditam na espiritualidade africana não fazem nada? Porque não temos a independência espiritual. Vocês são os primeiros a nos contrariar. Vocês ainda não despertaram. O povo ainda não despertou. Os nossos líderes ainda não despertaram. Estão ainda com a espiritualidade dos outros. Como é que nós vamos criar? Como é que nós vamos desenvolver? Como é que nós vamos fabricar? Nada. Responda a tua pergunta. Sei que vai fazer mais uma outra pergunta. O vosso grupo Vuvamo, até segundo dia como Ngunza, não fazem nada. E por que estão divididos? É porque eu já falei, e muitos sei que
os meus irmãos dos grupos, desses grupos, vão se sentir um pouco... Porque eu vou falar de uma sensibilidade um pouco mais difícil para eles, é que o povo, ou na espiritualidade africana, nós podíamos ter unidos, Kintuadi. O nosso mais velho, que nós sentimos e acreditamos como um enviado para o povo de África, o Fumo Kimbangu, ele veio, fez não criou uma igreja. A palavra dele era ficarmos juntos, unidos, Kintuadi. Mas o que nós vimos é que da maneira que fizeram as igrejas ocidentais, que criou-se as igrejas pentecostais, e onde nasceu várias pequenas igrejas de um lado para o outro, esses nossos grupos que ensinam a nossa tradição, que ensinam a espiritualidade, também com a influência colonial, com a influência da dominação mental, cada um também quer se separar, fazendo um grupo dele, cada um faz um grupo dele, porque eles também têm interesses. Têm os seus interesses. Porque se não tivesse interesses, essas pessoas que fabricam esses grupos podiam lutar para a união. Não podiam começar a se insultar. Não começarem a fazer luta entre eles. É porque tem um interesse qualquer que eles têm. Então, quando as pessoas são divididas assim, mesmo esses grupos, como é que vão avançar? É difícil. Razão pela qual eles também não conseguem ainda fazer nada. Embora que despertam o povo, no sentido de valorizar a nossa cultura, a nossa espiritualidade. Eu aprendo muito nesses grupos. Ele explica da nossa espiritualidade. Mas o que lhes falta é a união. Razão pela qual eu acredito mais no grupo Ubuntu, que não tem nenhum representante. Para mim, sou livre de defender o que é meu. De não ir me abraçar a um grupo para eu ser adversário do X ou daquilo ou daquele. Então, é um problema que nós também encontramos com esses nossos grupos. É triste. Então, os que têm ouvido, que fazem parte desses grupos, que ouvem, que ouçam também essa mensagem. Que o teu irmão não é teu inimigo. Aquele grupo da ETC não são teus inimigos. Os de Vuvamo não são teus inimigos. Os de Bundiga Congo não são teus inimigos. Os de Ngunda não são teus inimigos. Tatanzambi nos deu o profeta Kimbangu. É para nos mostrar o caminho, para nos dizer que sejamos unidos. É para nos mostrar o caminho para que sejamos livres, independentes. Porque ele sabe que nós não somos independentes. Se você tiver tempo, tenta investigar sobre oração de Fumu Kimbangu, de Mbanzansanda. Vão entender o que é a nossa espiritualidade. Eu, depois desse vídeo, vou colocar essa oração para que as pessoas entendam o que é a espiritualidade africana. O que o profeta Kimbangu falou sobre a espiritualidade africana. Vão entender as coisas que eu explico nas minhas conferências. Então, acho que esses grupos, os responsáveis, os líderes desses grupos devem refletir no sentido de levar o povo na união, Kintuadi, do que na separação. E que deixe os interesses privados dele, como fazem esses grupos da religião estrangeira que se implantou na nossa terra. Outra pergunta, diga-me alguma coisa que já fez sobre a espiritualidade. O que eu já fiz?
Eu, Tuzolana, o que tu já fizeste sobre a espiritualidade que você acredita? Meu irmão, o que eu já fiz, o que eu faço, o que estou a fazer é despertar o africano. É te tirar na colonização, é te tirar na neocolonização, é de desenvolver a tua mente no sentido de se compreender que é, em primeiro lugar. Eu sou quem? Por que vivo nessas condições? Por que não fabrico nada? Por que não consigo viver bem? Eu estou lá para despertar o povo. Eu tenho essa missão e demonstrar o caminho. Então, é isso que eu faço. Se tu pensas que eu não faço nada, neste sentido, faço isso. E além disso, não vou falar da minha vida privada para que a minha terra, o que eu faço? Nós estamos aqui para a gente divulgarmos as vidas, nossas vidas privadas. Mas posso dizer, minimamente, consigo fazer o que eu posso, segundo as minhas possibilidades. Mas estou travado neste sistema de neocolonização que vivo. Estou travado porque não sou independente. Estamos a procurar a independência espiritual, independência política e independência econômica juntos. Eu, o que eu faço? Mostro o caminho. Outra pergunta. Os que utilizam tudo, e tudo que nós utilizamos é do Ocidente. Mano, já repeti isso várias vezes nos meus vídeos. Começa a consultar esses vídeos, faço sempre vídeo no Facebook, também no YouTube. Se você bater Tuzolana Cia, vai encontrar um monte de vídeo que eu faço para poder onde falo do africano, onde falo da cultura africana, onde falo dos bens, desses bens que tu pensas que vives bem, que te trouxeram. Esses bens, meu irmão, são nossos. Já falei que se o Congo Democrático meter fim dos seus produtos, os telefones mesmo entra, o mundo entra em crise de telefone. Porque esses produtos saem na tua terra. Essa roupa que eu meti, os meus antepassados já fabricavam. Enquanto que eles já estavam a meter roupa na Europa, a meter roupa de pele de animais, nós já tínhamos roupa que era fabricada com fibra, quer dizer, com tronco de árvore, tirava aquele tronco de árvore e fazíamos roupa da nossa maneira. Que todas essas coisas, não pensa que foi inventado agora. Muitos medicamentos que você anda a tomar aqui, vê dos teus produtos, é porque vocês não sabem. Se você começar a se perguntar de onde veio, você vai ver. Eu já disse, quando os africanos foram levados nos estrangeiros, muitos fogueirão, esses que produziam ferro, também foram levados naqueles países. Foram estudados. E muita coisa foi criada, muita coisa foi fabricada com a base dos teus produtos e com a base da tua inteligência. Mas como és fanático dessas coisas do mundo de agora, vais pensar que, estás a falar à toa. Não estou a falar à toa. Reflete, faz análise, você vai compreender.
E também, vocês como tem que conhecer, porque vivo no luxo. Tá bem. Que luxo? Esse luxo de telefone, televisão, casa, não sei o que, bens, nem todo africano tem. A maioria dos africanos sofrem. Não vai me dizer que nós todos temos telefone, nós todos temos carro, nós todos temos casa em condições de água, luz. É mentira. Não vai me dizer isto. 500 anos começamos sempre a sofrer, continuamos sempre a sofrer, até o pior. Não pode vir me dizer aqui e me convencer que é para se nós temos que reconhecer porque nós vivemos bem. Qual é? Se tu consegues bens pela corrupção, epa, tu conseguiste. Entraste naquele sistema neocolonial. Se eu consigo até ter em televisão, que é porque tenho que lutar. Mas as coisas que estão na minha terra, se porventura tivéssemos independente, eu podia viver num luxo e que, esta hora talvez podia estar a investir em muitos setores. Não consigo porque há sempre travão. Quer tratar um documento, o teu próprio irmão é o primeiro a te travar. Quer fazer isto para poder desenvolver nesse sentido, o teu próprio irmão é o primeiro a te atacar. Entrou no sistema neocolonial. Ele fica com o Ocidente atrás e ela lhe puxar. E como é que a gente assim vamos desenvolver? Como é que a gente vamos desenvolver nesse sentido? Como? Se nós próprios não temos amor entre nós, se não existe amor entre nós, como é que você quer que o africano vai desenvolver? Como é que você quer que eu fabrique? Meus irmãos, vão me desculpar mais uma vez. Eu já disse que temos que refletir, temos que começar a abrir as nossas mentes, no sentido de que sejamos inteligentes, sábios, para compreender as táticas e estratégia do imperialismo, que é o Ocidente. Eles têm estratégias técnicas. Falei sobre o neocolonialismo. Segue aquele vídeo do neocolonialismo. Vão ver as etapas que eles planificaram. Hoje já estamos numa etapa da nova colonização, da imigração. Essa etapa da imigração é uma nova escravatura. Nós, nos nossos próprios países, já vivemos situações difíceis, mais que o colono. É para que você e eu reivindicamos, tornamos contra entre nós, que cria-se lutas, guerras entre nós, com tantas dificuldades e sofrimento. Então a pessoa já não vai ficar livre. O outro, basta só te corromper, você pega a arma e luta contra o teu próprio irmão. Nos mete numa confusão, divisão, criar problemas. Para que as guerras se fomentam nos nossos países. E vocês pensam que é só entre nós. Tem pessoa atrás que puxa que essa situação em África continuasse assim. É triste, meu irmão. É triste, meus irmãos. Muito obrigado, papá José Mamboso. Papá Hoje Mukumbi. Papá Ete Antônio. O meu mano sempre está sempre conosco. Vista a situação que nós vivemos e vamos dizer que somos independentes. Não. Então, termino aqui respondendo às vossas perguntas, porque ficaram chocados
de eu falar da espiritualidade. Quando falo da espiritualidade, todos ficam chocados. Todo, porque o cristianismo já entrou no vosso cérebro. O que funciona na cabeça do africano é só o cristianismo, o islã. Nas cabeças. A nossa própria espiritualidade, que antes dessas pessoas chegarem às nossas terras, esquecemos, já não existem. E vai me dizer, és independente espiritualmente? Não, não és independente. Na política, vimos o neocolonialismo. O sofrimento aumenta mais. Não conseguem fazer nada. Os nossos dirigentes pegam os bens do povo, vão comprar casas, palácios no estrangeiro, na Europa, na América, na Ásia. O povo a morrer de fome, a sofrer. Hospitais sem medicamento, sem água nas nossas casas, sem luz. E vais dizer que somos independentes politicamente? Não. Não conseguimos produzir. Não conseguimos fabricar nem agulha. A esferográfica para escrever tem que vir da Europa. A tinta tem que vir da América. O telefone tem que vir da América, da Ásia, da China. O que comer? Os frangos tem que vir da Europa. O peixe tem que vir da Europa. Só falta começar a nos trazer banana. A carne tem que vir da Europa. E depois vai me dizer que somos independentes economicamente. Não. Então, não somos independentes, meus irmãos. Repito mais outra vez, não somos independentes. Somos colonizados espiritualmente, somos colonizados neocolonizados espiritualmente, somos colonizados espiritualmente, politicamente e economicamente. Ah, meus irmãos, isso fico triste quando vejo que estamos a tentar abrir as mentes dos nossos irmãos e montes de irmãos, pelo fanatismo do cristianismo, vêm te atacar. Eu não estou contra vocês. Podem me falar, podem me escrever, tudo o que vocês quiserem. Porque eu quero que vocês despertem. Sou obrigado a responder às vossas perguntas. No sentido de vocês entenderem, de vocês compreenderem e saírem dessa dominação que vocês vivem, dominação espiritual. As vossas mentes ainda são colonizadas. Temos que nos libertar. Obrigatoriamente temos que falar. Se calarmos a boca, podemos fazer milhares de anos vivendo assim que estamos a ir. Nunca e nunca vamos desenvolver a África. Nunca! A África nunca vai desenvolver com a espiritualidade dos outros, com a política dos outros, com a economia dos outros. A África nunca vai desenvolver com isso, meus irmãos. Antes, produzia-se produtos metálicos, o ferro. Se fabricava flecha, se fabricava casa, faca, muitos instrumentos para a agricultura, muitos instrumentos para a caça. Hoje você consegue fabricar uma coisa com a tua terra que você pode transformar em ferro? Nada, mas estudaste. És licenciado, és engenheiro, mas nenhuma agulha consegue fazer.
Porque espiritualmente estás perdido. Se te levarem na América, você vai fabricar aí. Se te levar na Europa, você vai fabricar. Mas na tua própria terra não consegue fabricar. Que é isso? Está a ver? Está a ver o problema que nós temos? E qual é a independência que temos? Isso? Antes, nós já explorávamos o mar. Já tínhamos canoa. Hoje em dia, eles vieram com os barcos que chegou até na nossa terra. Nós também nos encontramos, já tínhamos canoas. Os nossos mais velhos saíam do Soio até Luanda, na ilha de Luanda, pegando um zimbo, aquelas coxas, para poderem vir trazerem em Baza Congo como moeda do reino. As canoas até faziam pesca com essas canoas. Hoje em dia, nem canoa conseguimos sair com ele aqui para ir até Luanda. E estamos a se sentir que estamos desenvolvidos. Com o quê? Com as coisas dos outros. É assim? Não, meus irmãos. Já tínhamos casas, antes dos nossos antepassados, já tinha casa de barro, com a terra, construiu a casa dele, com capim, com os paus. Não nos encontraram fora. E as pessoas devem entender também, naquela altura, na Europa, também não era desenvolvido como aqui. Eles talvez tinham um avanço, mas muitas condições eram quase iguais. E repeti que, quando os portugueses vieram, eles tinham uma arma, canhangulo. Aquela arma, os ferreiros, os homens que transformavam a terra, conseguiram fabricar a mesma arma. Os portugueses tiveram medo. Você pensa que a colonização e a escravatura foi uma coisa de nada? Eles fizeram isso para poder evacuar as pessoas inteligentes, os homens que fabricavam, os homens fortes que podiam desenvolver a África, levaram na América para serem explorados, para serem estudados, levaram a tecnologia nossa. Todos os quimbandeiros que tratavam com paus, com folhas, foram matados. Pararam com a espiritualidade que acreditavam, por exemplo, os nossos Nzambi, através de estátuas dos nossos ancestrais. Acreditavam na espiritualidade. Foram maltratados, matados. Perdemos completamente. E nós falarmos que temos que saber valorizar aquilo. E os nossos cristãos, porque vos ensinaram que vocês são descendentes de Abraão, são descendentes de David, e esqueceram que vocês são descendentes do Gingancubo, esqueceram que vocês são descendentes do Kimpavita, vocês esqueceram que são descendentes de nossos antepassados. Havia Mbutakunene, Mbutanzinga, Mbutanimi, muitos dos nossos ancestrais. Nós já não acreditamos neles. Já não pensamos, já não demos espiritualidade a eles. Preferimos dar a espiritualidade ao rei David, Abraão, Lot. Esquecemos até tudo o que esses homens fizeram entre eles. Se você ler bem a Bíblia, cometeram crimes e crimes, mas preferimos nós acreditarmos nele que nos nossos próprios antepassados. Que povo é esse? Se nós dissermos que antes isso tudo nós não sabíamos, e por que não voltarmos na nossa espiritualidade? Quando fala-se da nossa espiritualidade, vocês se sentem atacados. Por quê? Temos que dizer a verdade. Um povo sem a independência espiritual e cultural, sem independência política, sem uma verdadeira independência econômica, esse povo não desenvolve.
pode passar milhões e milhões de anos. Meus irmãos, não vou muito longo, porque esse tema me dá uma força espiritual e que me leva a falar muito para poder tirar o meu povo nesse obscurantismo espiritual. Já falei, temos doutores, temos engenheiro. Fabricamos alguma coisa? Nada. Somente a copiar coisas que os europeus fazem. Porque não temos independência espiritual. Não valorizamos as nossas línguas. Politicamente, o que fizemos? As línguas que nós utilizamos em nossos países são nossas. Utilizamos, por exemplo, no caso de Angola, utilizamos o português. A língua portuguesa é nossa? Se na verdade somos independentes, não podíamos pensar termos uma língua nacional que vai representar como língua oficial para todos? E nós não temos. E falamos que somos independentes. Você vai tentar ir em Portugal, meter o quimbundo como língua oficial. Vai ver se os portugueses vão aceitar. Vem aqui na França, coloca o Kikongo como língua oficial. Vai ver da maneira que eles vão se levantar. Mas nós aceitamos e estamos a dizer que somos independentes. Essa é a independência. As nossas constituições politicamente são feitas com a cultura dos outros. Cópia completa. Não se fala até da nossa tradição, conforme viviam os nossos brasileiros, como é que os nossos brasileiros tratavam os assuntos. Nem falam disso. Nem tentam entrar na nossa cultura. Tudo é cópia. E dizemos que somos independentes. As nossas bandeiras é cópia das bandeiras do colonizador. E vamos dizer que somos independentes? Não, meus irmãos. O nosso povo a sofrer sem medicamento nem se pensa para criar pelo menos hospitais tradicionais, no sentido de valorizar essas nossas plantas, nossas folhas, para não se depender sempre dos produtos que vêm do exterior. Eu não disse que não pode vir produtos ou medicamentos do exterior, mas tínhamos que valorizar o nosso. Conseguimos? Nada. E vamos dizer que somos independentes? Não. Em princípio, para que a gente sejamos independentes, na verdade, temos que ter a independência espiritual. Já falei muito, falei sobre a relação do homem e a natureza. E depois repeti mais que vocês vão ver, vou publicar a oração de Mfumukimbangu, vão entender como é que a nossa a espiritualidade africana funcionava. Aqui na Europa tem o Framaçonerie, os Illuminati. Vão ver nas assembleias do povo, vão ver, eles têm dia especial, onde eles vão fazer rituais. Vocês sabem desses rituais que essas pessoas fazem? Vão se reunir em Lyon, se encontram com as identidades, os líderes que conduzem esses países. Eles dão os seus pontos espirituais. Nós em África também, em vez de abraçar a nossa espiritualidade, saímos da nossa espiritualidade, começamos a vir aqui na Europa, a fazer parte de Framaçonerie, a fazer parte de Illuminati, tá vendo? A se reunirem junto com os colonizadores. Se abraçamos na espiritualidade do colonialismo. Fizemos parte de Framaçonerie.
Que é isso? E a nossa espiritualidade? Nada. E assim seremos independentes. Espiritualmente estamos a depender deles. É triste. Um povo desse, que não consegue valorizar a sua espiritualidade, esse povo nunca vai fabricar, nunca vai criar uma coisa, nada. Porque a espiritualidade é a paz da mente. É Deus a trabalhar na mente da pessoa. Quando Deus trabalha na mente da pessoa, é lá onde a pessoa vai começar a refletir. Vai começar a fazer uma reflexão e fabricar, ter sonhos. De criar produtos, coisas. Se a nossa espiritualidade ficar com a espiritualidade dos outros, como é que você vai criar uma coisa para a tua terra? Nada. Quando você tem essa espiritualidade, quer criar uma coisa, e ainda vai explicar aquilo na língua dos outros, logo que tu a meter é reprovado. Quando é reprovado, ao mesmo tempo te chama de lado, ao lado, te dá o dinheiro, te mostra dinheiro, e ao mesmo tempo te estuda. E você explica tudo, e toda aquela técnica que você vai explicar, eles pegam, vêm fabricar medicamentos aqui. É por isso que você anda a ver que saiu medicamento de SIDA, saiu medicamento de X, saiu medicamento de X. Às vezes, quem descobre isso é africano. É porque não temos as nossas línguas. Não temos coisa de segredo. Não temos como fazer, termos uma confidencialidade. Confidencialidade. Não temos. Não temos segredo. Tudo é divulgado. Assim que estou a falar, tudo estão a ouvir. Porque estou falando a língua do colonialismo. É por isso, vou terminar ainda aqui até. Todos os vídeos que vão seguir, vou falar em Kikongo. Vou explicar tudo em Kikongo. Tem esses vídeos que eu fiz em português. A partir dessa semana, vou passar a falar em Kikongo para explicar em Kikongo. Como já disse, se na verdade nós somos independentes, vamos valorizar o homem africano. Mas o homem africano não é valorizado. Mesmo você sabe fazer uma coisa, logo que você apresenta uma coisa, até te negligencia, ninguém vai começar a te ligar. O Estado não te acompanha. O governo não te acompanha. Mesmo tiver uma ideia para poder fazer o bem para a tua zona, não tem o acompanhamento, não tens. E quando te presta dinheiro, até às vezes, o próprio homem que está a te emprestar o dinheiro no banco, ele também te tira mais, te rouba mais. Aproveitando das tuas ideias, aproveitando do teu investimento, ele fica com uma percentagem que você até que vai começar a pagar essa percentagem. Que ajuda é essa? Que ajuda é essa? Temos que valorizar o homem. Os nossos elites têm que ter, para poder nos dirigir, eles têm que conhecer a nossa cultura, a nossa espiritualidade. Quando eles conhecem da nossa espiritualidade, a primeira coisa que eles vão começar na vida dele é pensar de África. Quando tem o pensamento cultural, espiritual e costumes, hábitos e costumes, só pensa de África, então você vai fazer tudo do bem para a África. Não vai ter tempo de roubar dinheiro para ir construir ou para ir comprar palácio fora. Vais pensar em África. Vais investir em África. Porque a tua cultura, a tua espiritualidade é completamente africana. Você mete a África em primeiro lugar. Primeiro, África. Segundo, África. Terceiro, África. Quarto, África. Até mais tarde que vais começar a pensar que tem que exportar uma coisa, tem que trazer, tem que importar não sei o quê, tem que trazer isso aqui, tem que fazer troca disso, daquilo. Mais tarde. Mas
tudo primeiro é África. Se nós tivermos esse tipo de líder, em termos de 20 anos é muito, a África desenvolve. Se tivermos líderes que têm espiritualidade, que conhecem o valor da espiritualidade africana e cultura, que conhecem o valor da política, que seja para interesses africanos, que reconhecem a economia, que valorizando primeiro a terra e valorizando o homem africano, em primeiro lugar, em termos de alguns anos, a África muda. Pegar as crianças que têm dom, enquadrar essas crianças, no sentido de que essas crianças possam ser os homens sábios da manhã, que vão fabricar coisas extraordinárias, que são propriamente nossas. E a nossa terra está cheia de matérias-primas, mas nós não temos nada. A nossa terra está cheia de matérias-primas, nós não conseguimos fabricar nada. Para fabricar o motor, eles utilizam uma terra. Eles fazem desenho na terra, depois põem o ferro, não sei o que, cria esse motor que nós estamos a ver. Essa terra daqui, se você meter, é terra derrete. Mas a nossa terra consegue resistir com aquela força de fogo de terra que se transforma em ferro e fabrica-se coisas. E nós próprios não conseguimos. Então temos que desenvolver a nossa mente. Temos que mudar a espiritualidade no sentido de compreender, de sermos livres, que sejamos a partir da nossa mente, que é o motor da espiritualidade, que é de Deus. Deus habita dentro de nós através da nossa consciência. Fizemos coisas através da nossa consciência. Deus habita na nossa mente. Nzambi habita na nossa mente, Tatanzambi. Falo de Deus porque somos habituados a falar de Deus. Normalmente Nzambi vive na nossa mente. E quando nós não demos espaço aos nossos próprios valores, como é que nós vamos produzir? Como é que nós vamos fabricar? Nada. Como é que nós vamos dar valor nos dons que têm as nossas crianças? Nada. O sofrimento aumenta. Meus irmãos, procuramos ter a independência espiritual. Quando falo de espiritualidade, falo diretamente da cultura, hábitos e costumes. Valorizar a nossa espiritualidade. Conhecermos o que é a nossa espiritualidade. Se fazer pergunta, o que é a nossa espiritualidade? Eu já disse, já falei várias vezes sobre a espiritualidade. Vão entender o que é a nossa espiritualidade. A nossa mente tem que saber acabar por completamente, eu digo, completamente, e falo sem medo, com o cristianismo. 500 anos disso não nos trouxe nada. Hoje em dia estamos cheios de crianças de rua, fora, que vivem mal pelas políticas usadas pelos missionários, que chegou até no ponto que nós estamos hoje em dia. E eles trazem pequenas coisas, roupa, comida, para poderem nos tapar os olhos, no sentido de que estamos a ser ajudados. Conforme fazia naquele tempo colonial, que eles utilizavam o padre para que o padre sejamos o nosso protetor. No fundo, ia se reunir com o colonizador que nos batia. E continua a fazer isso, nos trazem essas pequenas roupas para poderem nos tapar as mentes, no sentido de termos mente de que eles são os melhores. No fundo, estudam o que é nosso, nos estragam completamente. 500 anos não houve nada. África sempre a sofrer, África sempre nos problemas. África está vivendo numa situação difícil. Há povos que não tem nada para eles meter na boca, enquanto a nossa terra está cheia de riqueza. A nossa terra está cheia de produtos, às vezes até que plantamos, há certas plantas, quem planta não somos nós, são aves, pássaros. Mas o africano está morrer de fome, porque às vezes não tem estrada para ir até naquela floresta, para ir pegar as mangas, para ir pegar as laranjas, para trazer aqui na cidade a gente comer. É por quê?
Porque nem queremos fazer aquela estrada, não queremos fazer isto, porque senão vamos desenvolver. Agora, se tivermos a espiritualidade africana, vamos valorizar em primeiro lugar a África e muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. O cristianismo e o islamismo, o islamismo é a mesma coisa. Vem para estragar a África, meus irmãos. Não vem para nos desenvolver. Nada. Se você pensa isso até hoje em dia, que você desenvolve através disso, está se enganando, meu irmão. Não vamos lado nenhum. Repito mais, eu sei que serei atacado mais, vou ter mais montes de perguntas que podem fazer. São meus irmãos, eu tenho que vos despertar para que vocês desenvolvam, a vossa mente desenvolve, no sentido de compreender, na verdade, o que nós somos de verdade. Sou mal visto. Recebo mensagens, me criticam. É normal. Não vejo isso de mal. Podem criticar porque eles ainda não entenderam. Quando entenderem, vão dizer, esse senhor que falava tinha razão. Vamos procurar a independência espiritual, a independência política, verdadeira independência política e verdadeira independência econômica. Depender dos nossos próprios produtos. Nós, a produzirmos, mesmo com dificuldades. Se nós valorizarmos, irmã, somente as nossas florestas, as nossas folhas, podemos ter a medicina tradicional. Se nós desenvolvermos as nossas florestas, podemos ter casas de madeira e casas de barro, formadas mesmo com a base da nossa cultura e termos cidades bonitas com os nossos próprios produtos. Mas a condição que a nossa mente desenvolve. Se nós desenvolvermos a nossa mente, com a terra de Mbaza Congo, que nós temos de Mbaza Congo, podemos construir casas bonitas com aquela terra só e termos modelos de casas e que o Ocidente vai levar o Ocidente a vir visitar, a vir ver coisas novas, uma renovação, uma inovação tecnológica. Através da nossa terra, essa nossa terra, construímos casas bonitas. Com a nossa estrutura, temos terra enorme para construirmos cidades com com os nossos próprios produtos. Da nossa maneira. Não é só prédios. As pessoas pensam que para ter uma boa vida tem que ter aqueles prédios, viver naqueles prédios de 60, 30, 40 andares. Não. Nós podemos ter quiosque, às vezes com capim, feito de capim. Bonita, e ao mesmo tempo, quando as pessoas vêm visitar as nossas aldeias, leva os turistas, os europeus gostam de ver coisas novas, coisas da nossa tradição. Mas até às vezes nós trouxemos prédios de um lado para o outro. O que eles vivem aqui é aquilo também que eles vão viver aí. O que eles comem aqui é aquilo também que eles vão comer aqui, ali, nas nossas terras. Não pode ser. Se nós valorizarmos os nossos próprios produtos, vão ver, mesmo em termos de turistas, vão ter uma fama. As nossas terras vão ser visitadas toda hora. Vamos desenvolver só o turismo, criar só condições através dos nossos próprios produtos. Vão levar o turismo nas nossas terras. Muito obrigado a todos. Vamos desenvolver a África. Vamos sair na colonização. Vamos se libertar através dessas três independências. Independência espiritual, independência política e independência econômica. Porque é assim que os colonizadores de Yogocão vêm nos encontrar. Já estávamos organizados. Então, para termos a independência, temos que voltar da maneira que nós estávamos, livre. Só pensávamos de África. Só era o primeiro lugar, África. Segundo lugar, África. Terceiro lugar, África. E sejamos unidos. Não deixamos de ter barreiras no teu irmão.
deixar de fazer barreira no teu irmão. Não quero ver o teu irmão no teu lado. Os nossos dirigentes têm que ter a nossa espiritualidade, valorizar o que é nosso. É assim que nós vamos desenvolver. Sem isso, meu irmão, nada. Com a espiritualidade dos outros, nada nos leva num lado. Com a política dos outros, nada nos leva num lado. Com as economias de produto dos outros, nada nos leva num lado. Muito obrigado, meus irmãos. Vou ler se tem algumas perguntas dos meus irmãos que me seguiram nessa conferência para eu poder responder. Temos o Papá Oji Mukumbi. Muito obrigado, Papá. Abaixo o cristianismo e o islamismo. Claro que nós temos que deixar. Eu não sou contra o cristianismo, mas o cristianismo não é nosso, o islamismo não é nosso, é religião alheia, que eles ficam com a religião deles. E nós também valorizamos que é a nossa espiritualidade africana. O Mano Oji Mukumbi também fala, está mandando bem, está andando bem, continua assim, destruímos a manipulação ocidental. Claro que temos que lutar, embora que seremos atacados toda hora, mas temos que lutar no sentido de nós valorizarmos o que é nosso e que é muito importante. Temos aqui também o Buta Américo Ricardo, está aqui conosco. Eu sei que é o nosso irmão que vive no Brasil. Muito obrigado, mano. E o mano hoje ainda também fala, manda-me esta oração, por favor. E mano, hoje, Mukumbi, vou te mandar a oração do Fumo Kimbangu, que é o nosso profeta, um dos nossos profetas, porque muitos vão dizer, estão falando só porque ele é Bakongo. Não, é um dos nossos profetas africanos. Então, temos muito valor a eles. Nós, da maneira que nós valorizamos Mama Kimpavita, valorizamos Manjinga Mbandi, conforme valorizamos Fumo Kwikwi e outros. Então, é a mesma maneira que nós também demos valor ao nosso profeta, que veio para poder evoluir as nossas mentes, que é o Fumo Kimbangu. Temos o meu irmão ou irmã, não sei, filha Lunda. Então, ele disse, os nossos ancestrais já tinham muitos conhecimentos, já eles ensinam o mundo muitas coisas. Sim, senhor, conforme eu disse, que eles já ensinam muita coisa aos nossos irmãos e nós, às vezes, não desenvolvemos as nossas mentes e deixamos tudo e pensamos com todo esse tempo que estamos a passar, o que nós já fizemos? Nada. Se nós nos deixarmos assim, então estamos completamente perdidos. Lá. Meu, muito obrigado. Mano sozinho. Mano Pedro sozinho. Olá lá. Fiquei grato ver o meu cota. Meu cota acho que tentou me seguir. Falei muito sobre as políticas africanas e também falei das nossas línguas, da nossa Constituição, as constituições africanas. Falei sobre a espiritualidade, da economia, como é que nós podemos criar os nossos próprios produtos. Acho que o Mano conseguiu me seguir. Muito obrigado ver o Mano sozinho ao nosso lado. Muito obrigado, Mano. Tom de Leguaying. E temos o Papá Felipe Bernardo Augusto, também muito obrigado. Tem o Petro Papá Mfumo, porque esse nome de Papá também é o nome que os colonizadores nos trouxeram. Sempre eles têm o nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Nós, normalmente, esse nome de Papá não é nosso, mas bom, como já estamos habituados, sempre falamos do Papá X, Papá X. Nós podemos falar de Mbuta Pedro Kitala. Mbuta Pedro Kitala, muito obrigado. Tem um Mbuta Pre-Clovis, Kissa. Muito obrigado, mano. E tem o Papá Titi Luvalo. Esse também é meu cota. Tá sempre comigo nas reuniões aqui em França. É um cota muito pureiro, muito fixe. É um cota nosso. Muito obrigado, meu mano. Sim, ele fala de argumentos sábios, meu mano. Muito obrigado, mano.
Temos o Papá Domingos Viagem, Tom de Lecoinga, muito obrigado. Temos o Faustino Nkoshi, esse é meu irmão de luta. Aparecemos nessas terras junto, naquela altura, com muita dificuldade, lutamos até que hoje em dia conseguimos viver nessas terras, que não nos mudou nada. Somos sempre africanos, embora que vivemos nessas terras, mas na verdade somos africanos, nenhuma coisa pode nos mudar. Defendemos sempre o que é a África, que a nossa mente reside em África. Sou Ubuntu. Muito obrigado, Faustino. Faustin. Ok. Papá Oshimukumbi fala de Libertador. Muito obrigado. Joaquim M. Antônio Gina. E Carmen Moraes. Muito obrigado. Isso aí deve ser Nengua Carmen Moraes. Deve ser uma senhora. Muito obrigado, meus irmãos. Acho que tentaram me seguir. Expliquei minimamente o que a África deve fazer para sair nessa situação que a África vive. Não temos água, não temos luz, não temos escolas e não temos que comer. Enquanto que temos terra fértil, enquanto que dormimos em cima de petróleo, enquanto que dormimos em cima de ouro, enquanto dormimos em cima de diamante, enquanto dormimos em cima de plantas e plantas, enquanto dormimos em cima de terra fértil, mas morremos de fome. Por quê? É porque não temos a independência espiritual, não temos a independência política e não temos a independência econômica. Então, lutamos para que nós valorizamos o que é nosso, para que tenhamos a independência espiritual e cultural, a independência política e independência econômica. Muito obrigado para todos que me seguiram. Então, Delecoying está no meu coração. É só assim que nós todos, se compreendermos a importância da nossa cultura, vamos sair nessa dominação que vivemos. Meus irmãos, repito mais outra vez, que não somos livres. Espiritualmente, dependemos da espiritualidade dos outros. Pedimos os nzambi dos outros. Não valorizamos os nzambis que rezavam os nossos antepassados. Copiamos as políticas dos outros. Não valorizamos as políticas dos nossos antepassados como forma de dirigir esses países. Não valorizamos o africano em si e as nossas terras. Então, como é que nós vamos desenvolver? Então, mudamos. O Salakiambote, esse é o último vídeo que eu fiz sobre a libertação de África, que fala das independências da África. Muito obrigado, meus irmãos.